Bom, pessoal, se você ainda não utiliza o Auto Layout e faz tudo de forma manual aqui dentro do Figma, cara, você tá perdendo muito tempo mesmo, sabe? O Auto Layout, ele vai te ajudar a organizar esses teus elementos, arquivos da forma correta, né? Sem precisar que tu faça isso tudo manualmente. Na aula de hoje, eu vou ensinar vocês a como utilizar o Auto Layout da forma correta e aí tu vai ver que vai agilizar bastante aí na criação das tuas landing pages, beleza? Eu vou te mostrar aqui então um projeto com Auto Layout e outro sem Auto Layout, tá? Aqui o nosso arquivo tá sem Auto Layout e esse aqui ele tá com Auto Layout aplicado. Veja que ambos são iguais, porém um tá configurado e o outro não, certo? Então vamos lá. Sem um Auto Layout e teria que estar aqui, ó, alinhando, ó, de forma manual, para ficar igual um com o outro, certo? E aqui, se eu quisesse passar para cá, quisesse colocar já a imagem para esse lado e os textos para outro lado, eu teria que fazer também isso de forma manual, trazer, ó, selecionar todos logo aqui para trazer de uma vez, colocar para cá e depois alinhar esses textos aqui. Se eu quisesse aumentar esse meu texto, escrever um pouco mais aqui, ó, o botão não desce automaticamente, certo? Então eu teria que vir aqui no meu botão, descer ele e depois alinhar tudo novamente aqui para ficar igualzinho, ou seja, dá um trabalho do caramba, certo? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Então, cara, o Auto Layout, basicamente, ele vai te ajudar, né, nessa questão aqui para te não perder tanto tempo aqui assim com esses ajustes aqui que tu pode fazer tudo de forma automática. E quando eu fosse criar outra dobra aqui, ó, vou dar um Ctrl D aqui, ó, criei outra dobra, eu tenho que arrastar ela para cá, ó, ajustar para ficar certinho aqui, ó. E aí eu tenho que ver se tudo tá configurado aqui, ó, porque se eu arredar aqui pro lado, aqui mesmo ele fica, ó. Então tem que ajustar, alinhar para ver se tá correto ali, tem que botar uma régua aqui. Então, cara, isso dá muito trabalho. Agora eu vou te mostrar aqui um layout que tá configurado com Auto Layout. Veja só a facilidade, cara. Tu nunca mais vai querer criar tuas landing page layout aí sem utilizar o Auto Layout. Veja só, aqui a gente já tem um Auto Layout configurado. Veja que eu já tenho aqui, ó, os meus padding configurado, tanto na lateral direita quanto na esquerda, superior. Ou seja, se eu for querer mover esse bloco aqui para o lado e soltar, ele não vai ficar lá de jeito nenhum. Ele vai voltar para a posição que eu configurei ele, porque ele está configurado já com Auto Layout. A mesma coisa serve para os meus textos aqui, ó. Se eu mover para cá, ó, ele já move. E o outro que estava abaixo já ocupa automaticamente, né, o lugar dele, ó. Então assim fica bem mais fácil e tudo mantendo, né, o mesmo espaçamento aqui, ó, a mesma definição de gap que a gente definiu aqui, ó, de 32 para cada. Então isso aqui não muda, entendeu? Então eu posso arrastar, posso preencher aqui, ó, posso adicionar mais textos. Se eu quiser adicionar aqui mais textos, ó, o botão, ó, simplesmente vai acompanhando e respeitando o gap de 32 que a gente definiu. Então, cara, isso aqui vai te ajudar muito quando tu estiver criando as tuas páginas aí. Vai otimizar bastante o teu tempo. Se eu quiser passar essa imagem para cá, Felipe, pode passar sem problema nenhum. É só arrastar que o texto que estava aqui já ocupa o espaço da imagem, entendeu? Tudo isso de forma bem rápida, simples e prática, sem tu precisar estar alinhando tudo manualmente aqui. E se eu quiser criar outra dobra aqui desse site, Felipe, como é que eu faço? É só tu dar um Ctrl D, que automaticamente já criou outra dobra aqui abaixo, né? E já tudo certinho, alinhado, né? Tudo com os espaçamentos corretos. Ou seja, se tu quiser passar isso aqui para esse lado aqui, tu já consegue fazer isso, ó. Então, vocês conseguiram entender, né, o poder do Auto Layout na criação de um layout aqui, seja de página de vendas ou se tu trabalha com criação de interface para aplicativo também, é super essencial que tu utilize o Auto Layout. Tá, Felipe, por que eu não posso criar uma página sem Auto Layout? Bom, uma página ela precisa estar com Auto Layout, tanto que já te ajuda bastante aqui para te poder conseguir trabalhar de forma rápida e fluida, certo? Esse é o ponto principal. E o segundo ponto também, que não deixa de ser importante, que também é principal, é que se tu implementa as páginas lá no Frame, como eu vou ensinar vocês também aqui em outras aulas a configurar, né, a implementar, na verdade, uma página dentro do Frame, vocês precisam que todos os elementos de vocês estejam em Auto Layout aqui dentro do Frame. Por quê? A gente utiliza um plugin que a gente só copia e cola lá, certo? Mas se teu arquivo não tiver configurado da forma certa aqui com Auto Layout, quando tu passar lá para dentro do Frame, simplesmente todos os teus elementos vão quebrar. Ou seja, o teu layout vai ficar todo quebrado, tu vai ter que organizar tudo de novo lá dentro do Frame, então não faz sentido.
Então é mais antes a gente organizar aqui da forma correta, que aí quando a gente passar para dentro do frame vai estar tudo organizado, a gente só precisa mesmo dar os movimentos, os direcionamentos para os botões, enfim, fazer lá aquela animação para poder implementar a página. Sem contar também que um auto layout aplicado da forma correta também, ele te ajuda na questão da responsividade, não vai ter tanto trabalho assim quando tu for passar por responsivo, que é o formato já laptop, mobile, né, que são os mais comuns que a gente costuma fazer, beleza? Então, entendendo como funciona aqui, né, a questão do auto layout, a gente vai para a prática agora para a gente te ensinar como que faz isso da forma correta para te poder aplicar aí nos teus layouts, beleza? Primeiro passo, eu vou criar um novo frame aqui. Vou definir aqui o tamanho dele de 1920, né? Pode ser qualquer tamanho, mas esse é o tamanho que eu utilizo quando eu vou criar as landing pages, beleza? E aqui na altura a gente pode deixar desse jeito aqui mesmo, beleza? Vou deixar aqui assim. Vou definir uma cor para ele aqui, vou deixar preto. E agora a gente vai renomear isso aqui, página 1. Agora a gente vai criar as nossas dobras aqui dentro, mas antes, para a gente fazer isso, a gente precisa configurar esse nosso frame aqui principal, certo? Para isso, vamos aqui, ó, na barra lateral aqui, onde fica nossas configurações, e a gente vai ativar esse aqui, ó, esse blocozinho aqui com maisinho aqui, ó, onde está escrito aqui, ó, layout no caso, né? Tá escrito layout, e aqui tu vai adicionar o auto layout, beleza? Clicou aqui, ó. A gente vai definir agora o nosso flow. Tá, Felipe, o que é flow? Flow basicamente é o direcionamento, né, a ordem que tu vai dar para ele, como tu quer que os teus arquivos se organizem aqui dentro. Já como uma página ela cresce para baixo, no caso, né? Então eu quero que todos os elementos que eu colocar aqui dentro, ele se organize um abaixo do outro. Então eu seleciono esse daqui, ó, esse segundo aqui, ó. A gente tem o primeiro, o segundo aqui, né? Esse primeiro e esse último dificilmente tu vai utilizar aqui quando a gente estiver criando página, né? Basicamente tu vai utilizar esse para baixo e esse para o lado, que no caso é vertical e horizontal. Então eu vou definir aqui meu flow na vertical, porque todas as dobras que eu adicionar aqui dentro, eu quero que elas se alinhem uma abaixo da outra, beleza? Entendendo isso, agora eu vou definir o tamanho que a gente já definiu, né? Que no caso seria a largura e a altura. Só que é interessante que aqui na tua largura, lá ele, né? Bom, aqui na largura esteja em fixa. Por que, Felipe, em fixa? Porque eu não quero que ela se ajuste de acordo com o conteúdo que eu jogar aqui dentro, entendeu? Porque se ela tiver em UG Content, é outro vídeo que eu vou explicar melhor sobre isso, mas se ela tiver em UG Content, quando a gente jogar algum arquivo aqui, ele for menor que 1920, ela vai querer se ajustar a esse conteúdo, entendeu? Então não é isso que eu quero manter o tamanho da minha página de 1920, beleza? Então, agora a gente vai definir a altura. A altura eu vou deixar fixa também aqui, né? Porque a altura é relativa, é de acordo com o tamanho da tua página, beleza? Então eu vou deixar aqui em fixa, que a gente vai movendo aqui de forma manual, crescendo ela aqui de forma manual, ok? Feito isso, agora a gente vai para o alinhamento, tá? O alinhamento basicamente é aonde essas minhas dobras vai ficar posicionada quando eu jogar ela aqui, beleza? Então eu quero que todas fiquem alinhadas ao centro e ao topo, certo? Eu quero que todas fiquem alinhadas ao centro e ao topo, ou seja, quando eu jogar aqui, ela automaticamente vai grudar aqui no topo e ao centro, tá ok? Certo? Então, entre uma dobra e outra, né, que a gente vai jogar aqui dentro da nossa frame principal, ok? Então eu não quero nenhum gap, eu quero que uma cole na outra, eu não quero nenhum tipo de espaçamento, então aqui eu posso deixar em 0. O que é o padding, Felipe? Padding basicamente é o espaçamento que tu quer preservar, ou seja, quanto eu quero deixar de espaçamento aqui quando entrar algum elemento aqui dentro do meu frame principal. Se eu definir um espaçamento de 10, ele vai deixar sempre um espaçamento de 10 em cada lado, certo? E a mesma coisa serve aqui para altura. Se eu deixar 10, quando eu colocar algum elemento aqui, ele vai ficar também aqui um espaçozinho em preto aqui, né? 10 aqui e 10 embaixo, ok? Só que não é isso que a gente quer. A gente quer que cole aqui a nossa dobra, assim como tá aqui do lado no exemplo, ó. Não tem nenhum espaçamento, ó. Ela vai colar total aqui. A gente vai usar esses padding já aqui na nossa dobra, ó. Veja, ó, que aqui a gente tem uns padding já, ó, que inclusive quando eu passo o mouse, ele já mostra para mim, ó, a marcação que foi feita, que a gente definiu 390 aqui e 120 na altura. Aqui dentro sim a gente vai utilizar o padding. Aqui no nosso conteúdo principal, eu vou deixar em 0, que eu não quero nenhum espaçamento, eu quero que minha dobra preencha tudo, beleza? Aqui a gente já definiu toda a configuração
do nosso frame principal, a gente vai criar a nossa dobra. Clica aí no F aí, o atalho para criar um frame. Olha só, quando eu vou criar um frame aqui dentro, ele automaticamente já colou ao centro e ao topo, porque foi isso que a gente definiu. Lembra? Então vou soltar aqui, vou mudar a cor aqui, né, para a gente conseguir visualizar. Vou deixar em branco aqui. Bom, agora que a gente criou aqui a nossa Hero, né, vou até renomear aqui como Hero, a gente vai definir o flow. Agora a gente vai configurar a nossa Hero. Vamos definir o flow. Vou deixar aqui na horizontal, porque eu quero que meus elementos se alinhem aqui ao lado. E aqui, na largura e na altura, eu vou deixar em fio. O que é fio, Felipe? Fio, basicamente, ele vai se preencher a todo o conteúdo, certo? Como a gente não definiu nenhuma margem aqui, nenhum padding, como a gente deixou zerado, então ele vai preencher até a borda, certo? Se a gente tivesse deixado algum padding aqui no nosso conteúdo principal aqui, a nossa Hero, ela ia respeitar esse padding aqui, ou seja, ela ia parar por aqui assim e ia ficar uma margem, mas como a gente não deixou nenhum padding, ela se preencheu a todo o conteúdo, beleza? Já que a gente já definiu o flow, definiu a dimensão aqui da lateral, na altura eu vou deixar por enquanto aqui em fixa, certo? Vou deixar a altura fixa aqui para a gente mover também conforme o conteúdo. Bom, feito isso, a gente vai agora definir o alinhamento que eu vou querer, né, aqui dentro da minha Hero. Quando eu colocar os elementos aqui dentro, eu quero definir agora o alinhamento de como esses elementos vão se posicionar, certo? Aqui, como a gente aprendeu ali, nesse meu caso aqui, eu vou deixar ele alinhado ao centro, certo? E ao meio, que eu quero que fique dessa forma aqui, certo? Configuramos aqui o alinhamento. Agora a gente vai configurar o padding. Agora aqui a gente utiliza o padding de acordo com a margem que tu quer deixar aí de espaçamento nas laterais, certo? Nesse caso, eu costumo utilizar aqui um valor de 390. Ah, por que 390, Felipe? Porque aqui, ó, eu consigo uma boa margem, né, de respiro para eu poder trabalhar aqui no meu site, ok? Então, quando a gente for passar lá pro mobile, pro laptop no caso, né, que é a outra versão, pro notebook, isso aqui vai importar muito, certo? Porque se tu faz muito próximo daqui, quando tu passar pro outro formato de dispositivo, vai acabar cortando ou ficar muito próximo mesmo, né? Então, eu gosto já de fazer assim, porque quando eu passo para outro dispositivo, eu nem preciso modificar muita coisa lá, entendeu? Então aqui eu tenho uma margem de 1140 para poder trabalhar na minha arte. E na altura, eu costumo deixar um espaçamento de 120, certo? Então é esse espaçamento que eu tenho de uma dobra para outra. 120 dessa, juntando a 120 da outra, 240 de espaçamento. Já é um espaçamento muito bom para te deixar, né, entre uma dobra e outra, ok? Então tá tudo ok então. Certo? Então agora a gente vai criar um auto layout, só que agora no nosso conteúdo aqui, no nosso texto, imagem, botão, certo? A forma mais correta de se fazer isso é primeiramente tu alinhar o teu texto. Eu gosto de fazer assim, eu alinho primeiro os elementos de texto, botão. Então agora a gente vai, pra gente criar um auto layout aqui, usando o atalho, a gente vai clicar na letra Shift A. Pronto, automaticamente ele já criou o auto layout para ti. Então o que tu mover aqui, ó, ele já fica já automatizado aqui, ó. Se eu quiser botar o botão aqui para cima, ó, não preciso ficar mais alinhando aqui um por um. É só eu definir aqui, ó, no meu painel de configuração, o gap que eu quero. Vou deixar 32 mesmo, tá bom, por enquanto. E agora, eu vou renomear isso aqui como texto. E aqui, agora a gente vai criar outro auto layout. Nesse caso, seria para unir o nosso texto com a nossa imagem, certo? Então, para isso, eu clico na imagem, seguro o Shift e clico no bloco de texto que a gente criou ali, que a gente já fez um auto layout para eles. E a gente vai fazer a mesma coisa. Vai clicar em Shift A e ele vai criar um novo auto layout, certo? Agora eu posso mover para cá o meu texto, ó, ou então se eu quiser duplicar isso aqui, ó, ele vai acompanhando, ó, viu? Agora a gente tem um auto layout tanto aqui no nosso container, onde tem os textos e o botão, e tem um auto layout também geral que une o nosso texto com a nossa imagem. Ok? Agora é só a gente arrastar aqui para nossa Hero, que automaticamente ele vai se alinhar no padrão que a gente tinha definido aqui, certo? Então não importa para onde eu mova ele, ó, ele já está adaptado com o auto layout. E quando tu for criar outra dobra é bem simples. Para te aproveitar esses parâmetros aqui, é só tu clicar na tua Hero Section aqui, né? Teu BG é da Hero Section, clicar em Ctrl D e automaticamente ele já se ajusta, ó, ao conteúdo, ó. Por mais que tu baixe aqui, ó,
Quando tu soltar, ele vai colar lá em cima, né? Porque foi assim que a gente configurou o nosso frame principal aqui, né? Foi esse preto aqui que a gente configurou agora há pouco, certo? Então, aí é só tu fazendo a tua modificação. Quiser mudar texto, né? Ele modifica aqui, texto aqui. Quiser aumentar esse bloco de texto, ó. Ele já vai acompanhando as modificações que tu for fazendo aqui. Se eu quiser adicionar mais o botão, Felipe, ao lado aqui, ó, eu vou dar um Ctrl D nesse botão e ele vai para baixo. Por quê? Porque ele está dentro desse auto layout que a gente criou. Mas se eu quiser colocar ele do lado, é bem simples. É só segurar aqui no Shift e clicar no outro botão, certo? Aí eu vou criar um novo auto layout agora, certo? Segurando o Shift A. Pronto, agora eu tenho um novo auto layout. Para a gente deixar esses botões um ao lado do outro, eu preciso definir aqui o flow. Nesse caso, como o flow está na horizontal, eu mudo aqui para vertical e pronto. Aí é só eu mexer aqui no gap, deixar no espaçamento que eu quero. E aí tu pode modificar aqui esse teu botão para download. E aí tu faz as modificações que tu quiser aqui, né? Então facilita demais. Cara, eu vou fazer outro vídeo depois ensinando aí como criar uma página de vendas ou uma página de captura, um site aqui dentro do Frame, e a gente vai aprender melhor isso aqui na prática mesmo. A gente vai estar utilizando aqui muito esse auto layout, né? Então, para você acompanhar mais vídeos como esse aqui, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que eu vou estar postando vídeos aqui semanalmente. Eu quero postar vídeo semanalmente aqui, seja 2 ou 1 por semana, de acordo com as minhas demandas. Tem vezes que tá muita coisa aqui, muita correria, eu acabo não conseguindo postar aqui. Mas se inscreve aqui no canal e ativa o sininho aqui, que aí tu vai receber, sempre que tiver vídeo novo aqui, tu vai receber a notificação, beleza? Já deixa o teu like aqui e o comentário do que tu achou do vídeo, se tu já conhecia o auto layout, ou se tu ainda não conhecia, se tu tem alguma sugestão de vídeo, já deixa aqui embaixo que eu vou estar respondendo todos vocês, beleza? Então é isso, pessoal, a videoaula de hoje foi essa, espero que tu tenha compreendido e não tenha ficado nenhuma dúvida, mas caso tenha ficado, comenta aqui embaixo que eu vou estar tirando tua dúvida nos comentários também. Beleza? Valeu, galera. Falou. Até a próxima.